Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Entrando Jesus, certo sábado, em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, eles o estavam observando. Encontrava-se diante dele um homem hidrópico. Jesus, dirigindo a palavra aos doutores da lei e aos fariseus, disse-lhes: é lícito ou não fazer curas ao sábado? Eles ficaram calados. Então Jesus, pegando no homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Dirigindo-se depois a eles, disse: quem dentre vós que, se o seu filho ou o seu boi cair num poço, o não tirará logo, ainda que seja em dia de sábado? Eles não sabiam o que replicar a isso. Palavra da salvação. Comentário Lucas 14, de 1 a 6. São Beda. Que esteja dito que Jesus respondeu a eles, isto se refere ao que foi dito pouco antes. Eles o estavam observando, pois o Senhor conhece os pensamentos dos homens. E com razão, depois de ouvirem a pergunta, calam, porque percebem que qualquer resposta se voltaria contra eles mesmos. Pois, se é lícito curar no sábado, por que observam se o Salvador faz curas ou não? Se não é lícito, por que curam seu gado no sábado? Daí que siga, eles ficaram calados. Com isto, refuta os fariseus, seus observadores, de modo a também condená-los por avareza, já que era pelo interesse da sua avareza que livravam seus animais do perigo. Quanto mais, portanto, não deveu Cristo livrar o homem, que é muito melhor do que o gado? Nosso Senhor resolve a questão com um exemplo oportuno, mostrando que quem viola o sábado com obras de cobiça são os que o acusaram de violar o sábado com obra de caridade. Daí que siga, eles não sabiam que replicar a isso. Em sentido místico, o hidrópico é comparado ao homem sobrecarregado pela correnteza excessiva dos prazeres carnais. A hidropsia, com efeito, tira seu nome de um excesso aquoso. Faz bem em mencionar o boi e o asno no exemplo, para significar quer os sábios e os obtusos, quer os dois povos, a saber, o judeu apertado pelo jugo da lei e o gentil, de modo algum domado. Todos esses nosso Senhor veio tirar do poço da concupiscência em que estavam afundados. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vou falar-vos sinceramente como cristão, sem mentir. E o Espírito Santo confirma o testemunho de minha consciência. Sinto uma tristeza muito grande, uma dor incessante na alma. Eu, por meus irmãos, os de minha linhagem, desejaria estar excluído da companhia do Messias. São israelitas, adotados como filhos de Deus, têm sua presença, as alianças, o culto, as promessas, os patriarcas. De sua linhagem, segundo a carne, descende o Messias. Seja para sempre bendito o Deus que está acima de tudo. Amém. Não é que a promessa de Deus tenha falhado.
pois nem todos os que procedem de Israel constituem Israel, nem por serem descendentes de Abraão. São todos filhos, mas é em Isaque que continua sua linhagem. Isto é, os filhos carnais não são os filhos de Deus, mas são considerados sua linhagem os filhos da promessa. A promessa soa assim: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Ainda mais, também Rebeca concedeu de um só, de Isaque, nosso patriarca. Portanto, antes que nascessem, antes que fizessem algo bom ou mal, para que o desígnio escolhido por Deus se cumprisse, não pelas obras, mas pela vocação, Rebeca recebeu um oráculo: o maior servirá ao menor. E assim está escrito: amei Jacó, rejeitei Esaú. O que diremos? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Ele diz a Moisés: eu me compadeço de quem quero, tenho piedade de quem quero. Ou seja, não depende de querer nem de correr, mas de que Deus tenha piedade. O texto da Escritura diz ao Faraó: com este objetivo te exaltei, para mostrar em ti minha força, e para que minha fama se difunda por toda a terra. Ou seja, daquele que ele quer ter piedade, àquele que quer endurece. Objetarás: por que ele se queixa, se ninguém pode opor-se à sua decisão? E tu, homem, quem és para replicar a Deus? Pode a obra reclamar contra o artesão porque a faz assim? Não tem o oleiro liberdade para fazer da mesma massa um objeto precioso e outro sem valor? Suponhamos que Deus quisesse mostrar sua cólera e manifestar seu poder, aguentando com muita paciência objetos odiosos, destinados à destruição, para manifestar também a riqueza de sua glória nos objetos de sua compaixão, predispostos à glória. Pois esses somos nós, aos quais chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Como diz Oséias: chamarei o não povo de povo meu, e de amada a desamada. E onde antes lhes dizia: não sois meu povo, aí se chamarão filhos do Deus vivo. Sobre Israel, Isaías proclama: ainda que os israelitas sejam numerosos como a areia do mar, somente um resto se salvará. O Senhor vai executar no país a destruição decretada. O próprio Isaías prediz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um resto, seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os pagãos que não procuravam a justiça a alcançaram. Entenda-se a justiça pela fé. Ao contrário, Israel, que procurava uma lei de justiça, não a alcançou. Por quê? Porque a procuram pelas obras e não pela fé. E assim tropeçam na pedra de tropeço, segundo o escrito: porém em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de precipício. E também, quem se apoiar nela não fracassará. Palavra do Senhor. Salmo 147. Louvai o Senhor, pois é bom tocar para ele. Nosso Deus merece um louvor harmonioso. O Senhor reconstrói Jerusalém e reúne os deportados de Israel. Ele cura os corações contritos e venda suas chagas. Conta o número das estrelas, impõe a cada uma o seu nome. Nosso dono é grande e poderoso, sua destreza não tem medida. O Senhor sustenta os humildes e humilha os perversos até o pó. Entoai a ação de graças ao Senhor. Tocai a cítara para nosso Deus.
que cobre o céu de nuvens, prepara a chuva para a terra e faz brotar erva nos montes, dá seu alimento ao rebanho e às crias de corvo que grasnam. Não aprecia o brio dos cavalos, nem considera a agilidade do homem. O Senhor estima seus fiéis, que esperam em sua lealdade. Glorifica Jerusalém, o Senhor. Louva teu Deus, Sião, pois reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoa teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te sacia com flor de farinha. Envia sua mensagem à terra e sua palavra corre velozmente. Envia a neve como lã e espalha a geada como cinza. Atira o gelo como migalhas. Quem pode resistir ao seu frio? Envia uma ordem e a neve se derrete. Sopra seu alento e fluem as águas. Anuncia sua mensagem a Jacó, seus decretos e mandatos a Israel. Com nenhuma nação agiu assim, nem lhes deu a conhecer seus mandatos. Aleluia! Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 147, por Luiz Alonso. É tradicional que Jerusalém represente a igreja terrestre e a celeste, donde a leitura do Salmo em duas chaves complementares: a cura dos doentes de corpo e espírito, a reunião de povos pagãos dispersos, a flor de farinha da Eucaristia, a bênção do crescimento. Eusébio cita Mateus 9,12. Não tem necessidade de médicos sãos, mas os doentes. Hilário cita Lucas 4,18, segundo a versão latina, para curar corações dilacerados. A palavra enviada à terra que corre veloz representa Cristo em sua encarnação e prolonga-se no anúncio do Evangelho. Mas a plenitude fica pendente e tem que soar uma nova chamada para reunir os mortos dispersos. João 5, de 28 a 29, citado por Hilário. Só a Jerusalém celeste dará a segurança definitiva, a paz perfeita. Como comenta Santo Agostinho: como atua a paz na presente incerteza dessa região, nessa nossa mortal peregrinação? Quando ninguém está presente a outro, ninguém vê a intimidade do próximo? Como atua a paz? Do incerto não julga, do desconhecido não afirma. Inclina-se mais a supor o bem do homem que a suspeitar o mal. Não lhe importa muito equivocar-se quando pensa bem, mesmo do mal. Julga pernicioso pensar mal do que talvez seja bom. Não sei como é. Que perco pensando que é bom? Se é incerto, podes ter cautela, pois pode ser verdade, mas não o condenes como se fosse verdade. Isso manda a paz. Buscai a paz e correi atrás dela. Salmo 34, 15.